Boa noite, pessoal. Meu nome é Vinícius, eu sou professor do Instituto Federal Fluminense e o objetivo aqui nessa videoaula é mostrar a instalação do Linux Mint, né? O Linux Mint ele tem se destacado como um sistema operacional, uma distribuição do Linux extremamente. Ela tem ficado em primeiro lugar lá no site do DistroWatch. E é uma distribuição é, muito atraente, né, visualmente, e até questão de bugs mesmo. Né? Eu, particularmente, tenho trabalhado muito com Mint, tenho gostado muito. Então, esse aqui é a primeira de uma série de videoaulas que a gente vai lançar sobre como trabalhar com Ubuntu, né? Com Mint, desculpe. E aí, essa primeira videoaula a gente vai abordar sobre a instalação do Linux Mint, né? Mas eu vou dividir essa videoaula em duas partes, porque, como vocês podem estar percebendo, eu estou no Windows, né? Esse aqui é um Windows, ele está zeradinho, acabei de instalar, certo? Se a gente for observar aqui o consumo de memória, ele está gastando nesse momento uns 700 megabytes, né? Então não tem nem antivírus aqui, né? E eu estou usando máquina virtual, esse computador está com 1 GB e meio de memória RAM, né? E eu criei um HD virtual onde eu tenho aqui 60 gigas, né? Então se eu for aqui no meu computador, vai aparecer aqui 59,5, porque 500 megabytes ficam reservados para o sistema, né? Então, eu vou dividir essa videoaula de instalação em duas videoaulas. Qual o objetivo? O objetivo é o seguinte: nessa primeira videoaula eu vou mostrar a vocês como que eu posso preparar um computador que já está com Windows para poder fazer a instalação do Mint ao lado desse computador, certo? De forma que, se você quer instalar o Linux Mint agora e você vai instalar ele sozinho no computador ou você vai instalar ele sozinho em uma máquina virtual, no VirtualBox, então de repente você pode pular para a segunda parte dessa videoaula, certo? A segunda parte vai atender a ambos os critérios, né? Nesse caso aqui, né, qual o objetivo daqui? Eu tenho aqui o Windows, possivelmente vocês estão me assistindo, tem o Windows na casa de vocês e vocês gostariam de instalar o Windows, o Linux Mint ao lado do Windows, no mesmo computador. E aí quando eu ligo o computador, ele exibe um menu perguntando: você quer entrar no Linux Mint ou você quer entrar no Windows 10, né? Para a gente poder realizar isso aí, eu preciso de um espaço no HD onde eu possa armazenar o Linux Mint, né? E aí é o objetivo dessa videoaula. Eu vou mostrar aqui como é que eu posso liberar esse espaço aqui. Aqui nós temos aqui, como eu já falei, um HD de 60 gigas. No de vocês, um computador de verdade hoje em dia está vindo com 320 gigas, 500 gigas, 1 tera. E uma característica muito interessante desses computadores é o que? Ele vem uma única partição ocupando o HD inteiro. Então, é muito comum você comprar um notebook com 500 gigas de HD e vem o Windows já pré-instalado e ele vem em uma única partição de 500 gigas, certo? E aí o nosso objetivo vai ser o quê? Nós vamos diminuir essa partição para sobrar um espaço para poder colocar o Linux ali nesse espaço, entendeu? Neste caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir desses 60 gigas, eu vou diminuir o Windows para 30 gigas e vou sobrar os outros 30 gigas para eu botar o Linux Mint. A proporção aí que você vai botar de Windows e Linux, você que escolhe, né? Você que define, né? Aqui eu vou botar meio a meio. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, eu venho aqui nessa ferramenta de pesquisa e pesquiso aqui um programa chamado gerenciamento do computador. Você vê que eu já comecei a botar aqui gerenciar e já apareceu aqui, ó, gerenciamento do computador, né? Então eu clico aqui em gerenciamento do computador. Só para quem tá, de repente está se perguntando, eu estou usando o Windows Professional. Porém, no Windows Home também vai funcionar da mesma forma.
Na verdade, eu estou usando o Windows Home. Deixa eu até conferir aqui, para não falar informações do sistema. Eu estou usando o Home. Estou usando uma versão do Home. Tá? Nem está ativado, acabei de instalar, certo? Então é para mostrar a vocês. Então aqui em gerenciamento do computador tem aqui essa opção, gerenciamento de disco. E aí nessa opção, essa aqui é uma, ele também existe no Windows 7, né? No Windows 7, no Windows 8, no Windows 10, até no Windows XP. Se você for em gerenciamento do computador, tem lá em gerenciamento de disco, né? E aí aqui é onde eu posso manipular as partições do HD, entendeu? Então no caso eu tenho aqui o disco zero. Esse disco zero ele tem 60 GB, que no caso seria o meu HD. Como eu falei, durante a instalação do Windows, ele faz uma partição de 500 megabytes, né? Essa partição ele fala que é reservado para o sistema, né? É uma partição que ele usa para armazenar alguns arquivos relacionados, né, ao funcionamento do Windows, né? Uma partição pequena que a gente deve deixar quieto. Então, o que sobrou, que foi 59,5 GB, é onde está o Windows. Reparem que não tem espaço mais, né? Essa partição aqui, que é o C2 pontos, está ocupando todo o espaço. Então o que nós vamos fazer? Isso aqui funciona também no Windows 7, no Windows 8, assim como no Windows 10. Eu vou diminuir o tamanho dessa partição, né? Então eu venho aqui, clico com o botão direito em cima dessa área aqui do C2 pontos e mando diminuir o volume, certo? E aí ele vai fazer a conta de quanto que ele pode diminuir. Isso é uma característica interessante, que é o seguinte, por exemplo, eu já peguei um notebook com um HD de 500 GB e ele calculou, ele falou que só podia diminuir 200 GB, né? E aí você fica, é o máximo que essa ferramenta que já vem no Windows consegue diminuir. Nesse caso aqui ele está falando aqui, ó, que essa partição está aqui o tamanho total, ele consegue diminuir até bastante coisa, ele consegue diminuir em 50 GB. Se eu simplesmente clicar em diminuir aqui, o tamanho total depois de diminuir vai ficar o quê? 10 GB, basicamente, né? Mas não é esse o meu objetivo. Eu vou abrir aqui a calculadora. E aí, o meu objetivo é o quê? Diminuir. Eu quero que o Linux Mint possa ficar em 30 GB, então 30 vezes. Reparem que aqui ele pede o tamanho em megabytes, né? Então eu vou botar 30 vezes 1024. Então eu tenho 30.720. Então é isso que eu vou pedir para ele diminuir. Eu vou pedir para ele diminuir 30.720 megabytes, tudo bem? E aí para o Windows no final vai sobrar o quê? Na verdade essa partição de C2 pontos vai ficar com um tamanho de 30.218, que vai dar uns 29 GB, por aí, 29,4, 29,3, por aí GB. Então eu vou mandar aqui diminuir, certo? Vamos aguardar um pouquinho, e olha lá, ó, ela ficou com 29,51 GB, e agora eu tenho um espaço aqui, né, de 30 GB, onde eu posso instalar agora o Linux Mint, entendeu? Então, se vocês forem instalar o Linux Mint, né, sozinho na máquina, não precisa passar, lógico, por isso, né? Mas caso você queira botar lado a lado com o Windows, né, e o seu Windows já está instalado, ele está ocupando o espaço todo do HD, você tem que diminuir conforme eu mostrei aqui, certo? O ideal é que, se você tiver com o computador zerado e você quer botar o Windows e o Linux na mesma máquina, você primeiro instale o Windows, e aí durante a instalação do Windows você já defina que ele vai ocupar um espaço X e vai deixar um espaço livre para que futuramente você vai instalar o Linux, entendeu? Então nesse momento aqui já está pronto. Eu já liberei aqui 30 GB, está aqui espaço não alocado. Se vocês forem observar aqui em meu computador, né, ele só aparece, né, o C2 pontos com 29,5, ou seja, aqueles outros 30 GB por aqui eu não tenho acesso. Na verdade, aqueles 30 GB estão sem partição nenhuma. Tá uma área que não está sendo usada no HD.
E é nessa área que na próxima videoaula nós vamos instalar o Linux Mint, ok? Então, até a parte 2 e a gente se vê usando essa mesma área aqui. Tá? Até mais, um abraço.